Boa noite, pessoal. Dia 25 de outubro, domingo, mais uma reunião aqui do Grupo Inteligência Infinita. Hoje nós vamos discutir o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Eu vou abrir essa nossa palestra de hoje com o Dr. Rocilênio, o Dr. Leno, que escolheu o tema, né, que sugeriu o tema. Ok? Então vamos lá, Leno. A palavra está contigo. Pode começar, tá bom? Boa noite. Boa noite aos nossos amigos aqui que no domingo estão fazendo nossa reunião. Estamos quase no penúltimo mês do ano. Tem sido um ano difícil, pesado. Em breve iremos sendo vacinados. Eu escolhi esse capítulo porque ele fala em relação a posições de Jesus bastante contraditórias com tudo que ele ensinou. Então, dentro desse capítulo, se vocês lerem o capítulo 23, Estranha Moral, existem passagens bíblicas que falam sobre odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos no cuidado de enterrar seus mortos e não vir trazer a paz, mas sim a divisão. Aparentemente, são coisas totalmente contrárias à postura de Jesus, que foi o mensageiro de paz e de amor. Por isso, esse é o capítulo mais discutido entre palestras e centros espíritas, porque o espiritismo coloca explicações para essas passagens. Então, eu vou ler parte do capítulo 23 da Bíblia, São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Está em Mateus. Em Lucas capítulo 14, tem: assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Mais na frente tem, em Mateus capítulo 19, versículo 29, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos ou suas terras, receberá o centro de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Também colocado, tudo são passagens bíblicas. Em Lucas, também colocado em Lucas, tem aí: então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vez que tudo deixamos e te seguimos, Jesus lhe observou: digo-vos de verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais no século vindouro, a vida eterna. Então, essas são as pequenas passagens bíblicas que são discutidas nesse capítulo. Por muitos anos, as pessoas estranharam essa passagem. Mas, para começar o papo, eu acho que alguns estudaram aí esse capítulo. Quem não estudou, leia depois. A Bíblia foi escrita, pelo menos a parte aceita, de vários concílios. Ela foi escrita pelo menos 90 anos depois da morte de Cristo, e com muitas passagens de alterações de tradução. O Kardec coloca, na primeira parte, onde tem aquele que não ama seu pai, ou que odeia, tem que odiar seu pai e sua mãe, ele explica como alteração de tradução do termo non odite, que em latim quer dizer amar menos. Na verdade, Jesus provocou uma grande
uma grande multidão em torno dele, e a mensagem era uma mensagem de espalhar uma nova ideia num mundo conturbado, num mundo quase sempre em guerra. E ele vinha pregar a paz, mas queria que as pessoas seguissem, como o Ricardo já colocou nas últimas vezes, os 12 apóstolos eram muito mais do que 12. Era um monte de gente que deveria espalhar a mensagem de Jesus. Para isso, era preciso que a pessoa se apaixonasse pelo tema. Porque não tendo internet, não tendo jornal, não tendo telégrafo, era preciso espalhar a palavra de Jesus, largando sua casa, indo com ele, ou indo para vários lugares da Palestina, da Grécia, assim por diante. Essa situação de acreditar que o mundo espiritual, ser espiritual é mais importante que ser material, é que Jesus coloca, prometendo uma vida no reino de Deus muito melhor do que nesta. Em uns livros de Joana de Ângeles, que é sobre a filha de João Pereira Franco, na parte Deixe os seus mortos enterrar os mortos, Joana de Ângeles explica, e até discute sobre isso, na antiga Palestina, só se recebia herança quem participasse de velório. Você ia ao velório do pai, não era simplesmente homenagear o pai, era garantir o recebimento de dinheiro. Então, você só receberia se estivesse presente. E essa explica uma das passagens de Jesus, não porque a pessoa não tivesse que homenagear o pai, acho que não pensasse na herança, em participar do velório, porque existia uma força espiritual muito maior do que essa vida terrena. Esses são alguns pedaços que você pode tirar dessa leitura do capítulo 23. Quando ele fala que veio trazer divisão, que ele veio trazer conflito, praticamente as pessoas poderiam seguir, se eles poderiam encontrar a morte, praticamente era uma previsão do futuro, porque muitos cristãos, todos praticamente, que seguiram inicialmente Jesus, foram presos, torturados e assassinados. Não era exatamente uma coisa legal, quer dizer, você não ia ser próspero naquele ano, mas sim no reino de Deus. E essa promessa é muito feroz. Abandone tudo, você pode até estar abandonando a sua vida se você me seguir. Obviamente, hoje, seguir as palavras de Jesus é mole, né? Tirando alguns países onde existe a cristofobia, como é o caso da Arábia Saudita, você se pregar alguma coisa de Jesus, você pode ser morto. É muito fácil você seguir as palavras de Jesus, o comportamento da caridade, do amor ao próximo. Mas na época do Império Romano, isto era subversão religiosa e subversão política. E é isso que ele quis dizer o tempo todo para aqueles que queriam lhe seguir naquele momento. Com o passar do tempo, nós passamos a entender esses projetos de implantação de uma nova filosofia, que Jesus não criou uma religião, ele não falou que vocês seriam, vamos deixar de ser judeus, vamos ser cristãos, em momento nenhum. E nenhuma palavra dele foi escrita por ele, foi sempre transcrição. E os evangelistas, eles foram traduzidos centenas e centenas de vezes. E essa transcrição era escrita, não era copiar e colar como hoje a gente faz. A Bíblia, inicialmente escrita em hebraico, o aramaico era uma língua quase um pedaço da língua hebraica, depois em grego, para depois aparecer em latim. Ela teve transcrição quase 100 anos depois da morte de Cristo pelos escribas, e era na mão. Era na mão, cada um fazia três, fazia mais três. Então, a gente pode considerar que muitas palavras foram distorcidas nas traduções seguidas. Mas a verdade é que
o que Jesus coloca é paz, amor e caridade. Em momento nenhum, ele coloca que nós temos que odiar alguém para seguir ele. Então, se nesse capítulo, que aparece em Lucas e Mateus, o termo odiar parece que foi traduzido por amar menos, e os tradutores botaram a palavra, a expressão não dite como odiar. Evidentemente, não cabe na história de Jesus a pregação de odiar pai e mãe. Mas como ele bota os homens como irmãos, toda a humanidade, filhos de Deus, gostar mais da sua família do que dos outros seria uma contradição. Nós estudamos aqui o amai os vossos inimigos. Então, se a gente considerar toda essa situação, o que Jesus realmente quis dizer, na minha concepção, que vocês vão conversar comigo, ele quer dizer o seguinte: você tem que amar a humanidade, amar a Deus acima de tudo. Quem me seguir tem que estar preparado para um sacrifício muito grande, inclusive na própria vida. Foi o que aconteceu. Nós estamos aqui hoje, 2020, falando sobre as palavras desse judeu simpático que pregou a caridade, mas que essa página do Evangelho tem que ser lida com muita calma, com muita atenção. E eu convido a vocês que não leram, capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. E também eu queria que vocês discutissem essa frase: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, está aberta a palavra. Boa noite, meus amigos. Ok, obrigado, Leno. Eu queria só pontuar aí, que é importante também, dentro dessa discussão, a gente pensar no significado da palavra amor, né? Porque quando você fala em amor, não é esse amor que a gente chama o amor philos ou o amor eros, mas sim o amor ágape, né? É o amor de um outro significado. Então a gente vai encontrar na Bíblia, e aqui a gente não está fazendo nenhuma apologia, nenhuma religião, né? A gente é um grupo eclético. A gente está falando eu queria que vocês pensassem bem o que significa a palavra amor, né? Eu acredito que seja uma maneira de ver e de encarar a realidade, tá? Encarar a maneira como você lida com a sua parte não só humana, tudo que você faz na sua vida, com o seu trabalho, com sua relação familiar, mas também com a sua relação espiritual, né? Para mim, esse amor é uma questão de fé ou de sintonia, é algo que tem que ser discutido e explicado com mais detalhe, porque a gente usa muito a nossa linguagem para tentar exprimir conceitos, e a nossa linguagem é muito restrita, né? O idioma, qualquer que seja ele, mesmo assim carece de palavras que tenham conceitos mais amplos, que exprimam exatamente o que a gente está pensando. Então, esse capítulo é bem interessante porque diz aqui: aborrecer pai e mãe, né? Isso que você falou. Tem até uma nota de rodapé para explicar aqui. Não odite em latim, okai ou missei em grego não quer dizer odiar, mas amar menos. O verbo em grego missei exprime o verbo hebreu, que Jesus deve ter empregado, o exprime ainda melhor, pois não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igual a outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, essa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que é empregado no Gênesis. Tá? Então, por aí. Eu queria ouvir o Fernando agora. Fernando, você pode
contribuir com a gente aí com essa palavra? Então vamos te ouvir agora, Fernando. Muito obrigado. Boa noite a todos, né? Eu vou traduzir junto ao meu pensamento, meu entendimento. Então, primeiramente, aqui, abandonar pai e mãe e filhos, né? Deixar os mortos, cuidando de enterrar seus mortos. Bom, eu entendo isso aqui o seguinte, porque Jesus disse na passagem, a Bíblia, ela diz que eles iam fazer uma caridade. E nisso, um dos discípulos disse, olha, mestre, deixa eu enterrar meu pai, depois eu volto aqui e incorporo a todos vocês. E Jesus falou assim, deixai os mortos enterrar seus mortos. Primeiramente, nós aqui encarnados, cheios de defeitos, somos mortos espirituais. Estamos mortos, totalmente ignorantes, sem conhecimento, cheios de negatividade, né? Ainda blasfemando, tudo isso. Então, foi aí que Jesus chamou a atenção, porque nós somos mortos enterrando o morto. Então, é uma analogia que ele faz, né? Segundo, como ele diz aqui, deixa eu ver aqui, não odeia a seu pai, a sua mãe e tal. Se você odiar as pessoas que convivem com você, como é que você vai chegar a Deus aí? Está faltando um amor. Quando eu falo do amor, como estava falando o Ricardo, é o amor espiritual e não material. É porque as pessoas ainda, dentro da sua ignorância, da falta do conhecimento, eles amam a matéria, amam tudo que vê. Tem pessoas que ama mais o seu carro, que é material, do que a própria família, do que os próprios filhos. Não bate a porta, ele se irrita quando a mulher bate a porta, né? Então, é esse amor que é no caso, e não odiar as pessoas que convivem com você, senão não pode ser discípulo dele. Né? Então, se você não gosta do teu professor, como é que você vai entender a matéria que ele está passando? Não vai entender. Você tem que gostar, tem que ser amigo, tem que gostar da matéria. Né? É um conjunto de fatores para que você possa realmente ser seguidor, né, do próprio Cristo. Porque quando Kardec perguntou a espiritualidade, quem é que nós devemos seguir? E os Espíritos disseram claramente, no livro dos Espíritos, Jesus. Então, é só ele. Ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem outro ensinamento, tá? Que realmente esse Deus único aqui, como ele passa para a gente. Tá? E Deus é único, porque ele que formou tudo, o céu e a terra. Ou você acredita, ou você não acredita. Se você não acredita, eu acho que é difícil você chegar do outro lado e se encontrar. É uma alma totalmente perdida. E nós vemos aí diversas, no próprio centro, os espíritos encarnados vêm aí pedindo, ou eles viram obsessor, então vem aí pedindo luz, pedindo vela, pedindo missa, pedindo um montão de coisa. E aqui embaixo, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Como é que eu vou amar mais do que eu tenho que amar Jesus ao meu pai e à mãe? Eu vou deixar esse fato de lado, né? Porque é meu pai, né? Porque é minha mãe. Mas eles são também espíritos errantes ainda, senão não estariam encarnados aqui, né? Então, são almas que erram, né? Você veja que Jesus falou para esqueci o nome lá, aquele que é do João Batista, e falou o seguinte, é o maior nascido de um ventre de uma mulher, mas não é o melhor, é o maior nascido ventre de uma mulher, mas não era o maior. Então, todos nós aqui, seja pai, seja mãe, seja avó, realmente não tem essa cultura para que possamos amar mais do que a Jesus. Porque se a gente não amar a Jesus, nós não estamos seguindo ele, não estamos indo a caminho da luz, que é a verdade, é o conhecimento, o desprendimento, né? Do dinheiro, dos bens materiais, da casa, né? E as pessoas são muito materialistas que ainda estão convivendo com todos nós. Esse é o conflito de tudo. Tá? O dia que a pessoa deixar o materialismo de lado,
Tá? Até o próprio corpo, o cara quer se enfeitar, ele quer ser o mais bonito da festa, ele quer ser o mais culto, ele quer ser mais tudo, e isso estraga o convívio com as outras pessoas, né? Então, aí vem a inveja, vem um montão de negatividade, isso não acompanha. Depois, se tiver oportunidade, vamos falar mais alguma coisa, ok? Vamos dar chance a outra pessoa. Ok, obrigado, Fernando. No outro trecho aqui desse mesmo capítulo, tem um. Só vou fazer um comentário aqui. Não vim trazer a paz, mas a espada. Nesse trecho, eles citam aqui Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Diz assim: Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. Aí segue aí, tem outros trechos, mas eu lembro aqui mesmo nas nossas afirmações de fé desse grupo Inteligência Infinita, inclusive começa com uma frase bíblica também, que acho que Mateus também, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizes. O que ele quer dizer com isso? Existe uma paz que é diferente, tá? Não é essa paz que a gente procura, não é essa tranquilidade que a gente procura, tranquilidade financeira, tranquilidade emocional, mas é uma paz que eu digo quase transcendental. Acho que a gente consegue isso através da meditação. Eu sou uma pessoa, preste muita atenção no esoterismo. Eu aconselho sempre que as pessoas procurem essa paz interior, que não é simplesmente... Às vezes as pessoas falam, olha, minha casa está um inferno, então briga aqui, briga ali, e um monte de motivo para você desequilibrar, se desequilibrar emocionalmente. Procura a paz, não essa paz que o mundo te dá, não é essa tranquilidade que é mais importante, mas uma tranquilidade interior, tá bom? Eu queria passar a palavra agora para a Amélia. Amélia, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o capítulo? A palavra está contigo. Boa noite. É um capítulo assim que você faz uma viagem, né? E acaba se resumindo no propósito, né? Porque Jesus, acho que quando colocou essa estranha moral, ele colocou de forma para que a gente possa perceber a nossa evolução espiritual. Acho que cada um de nós, a gente tem que estar com aquele compromisso de evoluir espiritualmente e não ficar amarrado a passado, não ficar amarrado a pai, mãe, amigos, pessoas que te ajudaram no crescimento como pessoa, né? Até você chegar a uma determinada idade, você conseguir usar suas próprias pernas, que é o que a gente recebe dos nossos pais, né? A educação, a nossa forma de pensar, o segmento de vida, né? Como nós fazemos por nossos filhos e o que recebemos dos nossos parentes, nossos pais. Então, eu acho que quando Jesus coloca desse compromisso com os pais, né? Nós devemos não deixar, não é um amor, não é deixar de amar aos nossos pais. Até pelo contrário, é uma gratidão muito grande por tudo que eles fizeram pela gente, mas seguir os mandamentos de Jesus, né? E cada um saber levar a sua cruz, cada um conseguir carregar o seu peso nas costas, né? Das suas responsabilidades. Não é porque vai seguir Jesus, a partir daí, que você vai deixar só coisas boas vão acontecer. Então, eu vejo muito por esse lado. E vejo muito também que estranha moral, onde Jesus quis dizer, é você deixando a morte para trás e você entrando numa ressurreição de você. Tipo, vou dar um exemplo, uma pessoa que pensa num suicídio, tá? Um exemplo. Aí você chega para essa pessoa e você apresenta o evangelho, você apresenta uma Bíblia, você apresenta uma palavra de Deus. Essa pessoa está morrendo para poder viver novamente, haver uma ressurreição na sua própria espiritualidade, na sua própria vida, dar o seguimento. Então, eu acho que se encaixa muito nessa parte aí de abandonar pai e mãe,
para mim, Jesus se refere dessa forma. Quando Jesus fala, deixem os mortos enterrarem seus mortos, é justamente essa parte onde Jesus tem a visão do lado espiritual. Não somos nós aqui, a carne, o corpo, morre, acabou. Mas o nosso espírito, né? A gente desencarna, ainda faz uma evolução espiritual nas colônias para a gente poder reencarnar, se for necessário. Então, eu acho que Jesus coloca muito isso em cima disso. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. É mesmo essa evolução da espiritualidade, né? Os próprios amigos e parentes que estão lá nas colônias, né, num plano muito mais evoluído, receber os seus mortos, né? Eu vejo por esse lado desse capítulo. Não vim trazer a paz, mas sim a divisão. É o que eu falei, de cada um carregar a sua própria cruz, né? Não só a divisão, mas a multiplicação, né, de uma evolução espiritual. É essa visão que eu tenho, tá? E já coloquei essa parte aí do caminho do Evangelho, a descoberta da vida nova, né, que é o que a gente precisa. Elevar com sabedoria, né, a nossa espiritualidade e deixando para trás, né, seguindo os mandamentos do Evangelho e deixando para trás algumas coisas que ficam aqui na Terra, que não tem significado você estar levando com você, né? Você se apegar a um filho, você saber que você tem que... meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser engenheiro. Eu acho que é a escolha que você tem que deixar também para que o espírito dele possa evoluir e estar muito próximo a Deus. Então, eu acho que essa estranha moral em que Jesus quis deixar foi essa evolução para cada um de nós da nossa espiritualidade. É o que eu vejo nesse capítulo, tá? Ok, obrigado. Queria fazer mais um parênteses aqui, que é como o tema é complexo, nada melhor do que a gente ler alguns trechos, né? Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. Seu pensamento era o seguinte, não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que terão a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para consumir os erros e os preconceitos. Bom, só lendo esse trecho deu para ver que isso já aconteceu, né? Hoje em dia a gente está separado por várias religiões aí que vivem brigando e tal, e existe uma verdade só, e a verdade não está com você, nem está comigo, não. Existe uma verdade só que está pairando no ar, né? Mas se a gente quer ter razão, fica brigando por isso. Então, a gente já viu tantos povos se matarem. Então, o próprio, não estou aqui fazendo crítica a nenhuma religião, mas o próprio cristianismo já foi pretexto para muita morte, para muita tortura, né? Então, haverá o dia que a gente vai superar isso, né? Vai ter essa paz que supera isso. Então, nessas palavras, não vim trazer a paz, mas a divisão, isso já aconteceu durante a Idade Média e tem acontecido até hoje. Todo mundo quer ter a sua própria razão, né? Quer ter o seu próprio Deus particular e a sua própria crença particular. Existe uma verdade superior e é essa que a gente está discutindo aqui hoje, tá bom? Eu queria ouvir agora a Débora. Débora, você pode falar alguma coisa? A gente está discutindo aqui sobre capítulo 23 do Evangelho. Tá? A palavra está contigo, Débora. Moral estranha. Pode falar. Oi, Débora? boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, você pode ligar o seu vídeo, não? Posso, peraí. Mas eu estou falando do celular, eu acho que não vai aparecer, mas vou tentar aqui. Peraí, um segundinho, por Tranquilo. favor. Se não Assim, puder, pode falar, tudo bem. Falou. tá bom. Aqui, peraí. Apareceu? Opa, apareceu, meu amor. Obrigado. Oi, Vamos lá. apareceu.
Para Então, todo mundo vamos ver lá. esse rosto bonito. Vamos lá. Ah, obrigado. Domingo, meu filho, sempre um dia de mãe, né? Dia de mãe é fogo. Então, vamos lá. Essa parte do Evangelho, ela é muito interessante, porque ela parece contraditória, mas eu não vejo particularmente muita contradição, né? Parece contraditória se lida literalmente, né? Então, nós temos aquela parte do Evangelho que também fala honrai pai e mãe, tem outras partes que, se você for ler literalmente, elas vão sempre se contradizer, né? Mas, na verdade, elas se complementam quando você lê elas em conjunto, assim, na minha visão particularmente. Porque Cristo, quando ele veio trazer a boa nova, que é a ideia do Evangelho, aquela ideia nova de um Deus único, aonde todos são irmãos, aonde todos têm que se amar de forma igualitária, ele traz, ao mesmo tempo, um antagonismo muito grande à competição que existia e continua existindo, né? Então, para você, eu acho que isso aí talvez seja uma questão até hipotética. Se você, para você seguir a ideia de que todos são irmãos e que temos que parar de nos odiarmos, vamos dizer assim, nós teríamos que abdicar de praticamente tudo, vamos dizer assim, do que da forma como fomos criados. Não é odiar propriamente dito, talvez, no meu entender, pai e mãe, mas sim reavaliar muitas coisas que eram ensinadas à época, que são ensinadas às vezes até hoje, essa parte egoística, né, da vida cotidiana, que é normal. Então, talvez rever muitas formas de educação, muitas coisas que nos são ditas, né? Muitas vezes você tem que abrir mão de muitas coisas para seguir o evangelho de forma literal, como ele queria, né? E como é que você segue o evangelho? Você tem que ser uma pessoa muito abnegada, né? Você tem que ser uma pessoa que vai ter que se conhecer, se reinventar, se reestruturar, amar você mesmo para depois poder amar o próximo, respeitar você mesmo para depois respeitar o próximo. Então, nós vamos ter que desvincular um pouco, né? Temos que honrar pai e mãe sempre, sempre, profundamente, mas reavaliar individualmente o que nos é mais favorável, o que nos é mais importante, aquilo que nós queremos, sentimos, pensamos, para podermos viver bem. A partir do momento que você vive bem, que você aprende a amar a si mesmo e entende o que é o amor, você passa a poder amar o próximo, você passa a poder entender o próximo. O próprio Chico Xavier, por exemplo, quem viu o filme, né, que ele sofre horrores ainda na infância e depois até a fase adulta, né, tem a madrinha, tem N circunstâncias que acontecem e ele se questiona muito, por que eu estou sofrendo tanto, né, se eu tenho essa missão de contar ao mundo coisas do outro lado ou trazer novas ideias. E tem uma passagem que dá a entender e diz que ele está sofrendo assim porque ele tem que entender o que é o sofrimento, né? Do que ele está falando. Então, acho que Cristo, ele falava por parábolas, ele falava por ideias, ele não poderia chegar lá e falar sobre física quântica ou coisa parecida. Então, ele falava linguagem que as pessoas poderiam entender naquele momento. E essa ideia que você tinha de poder chegar e entender as pessoas de alguma forma era a única maneira que existia de poder. E a pessoa poder crescer enquanto pessoa, entendeu? Não tinha como ser de outra forma. Então é isso que eu tenho a dizer nesse momento. Vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ok, por favor, Cris, pode falar alguma? Você liga o seu som aí. Fala você. A palavra está contigo agora. Bom, aí eu vou entrar, primeiro vamos conversar sobre a palavra amor, né?
Então, que o Ricardo falou e tal, amor, né? Vamos lá, como o Leno gosta muito, né, da mitologia grega, nós vamos para a terceira geração, né, de Zeus, que nos deu depois a palavra Deus, né, por cultura, né, Zeus, Theos, Deus. E lá, então, no Olimpo, nós tínhamos Afrodite. Né? Só que Afrodite, à medida que o mito avança, ela se subdivide em duas. Então, Afrodite Pandêmia e Afrodite Urânia. Então, o que acontece com a Afrodite Urânia? Ela apresenta sempre, ela é representada sempre com o tigre, segurando o tigre, né? Isso quer dizer o seguinte: esse amor, paixão, esse amor carnal, que não tem essa paixão, quando eu falo, não tem o mesmo sentido da pathos grega. Né? A pathos, ela vai pela semiótica, pela etimologia da palavra, ela vai se transformar na palavra amor, né? Que é a pathos e a ratio, o contrário, um contrário da outra. Aí o que vai acontecer? No caso, a pandemia, ela vai ser o amor sublimado, o amor humano. Porque, de repente, e o que esse mito nos conta? Ele nos conta que nós temos as duas vertentes do amor. Esse amor que foi todo criado a partir da deusa Hera, ou seja, do amor carnal, aquele amor que, inclusive, no outro dia eu falei, né, sobre o problema da homossexualidade, que a grande bronca da deusa Hera é que a homossexualidade é estéril, não é isso? Não tem esse sentido de pecado, mas de esterilidade. E esse outro amor, que é o amor sublimado, o amor que você realmente sente além, né, da paixão, dessa paixão que nós falamos hoje, paixão, que também, pela semiótica, tem hoje outro sentido. Né? Com relação ao que Jesus fala, realmente fica tudo por conta das traduções. Se você pegar um texto, por exemplo, de Shakespeare, né? Eu estou até lendo um livro agora de Bárbara Eliodora, e tem um outro, o Penaforte, que é um outro tradutor. Eles têm traduções diferentes do mesmo texto, porque é a forma como o tradutor vê e recebe aquela mensagem nesse idioma, que não é o dele. Né? Então, por aí que eu estou falando da semiótica. Né? Por exemplo, quando nós vemos assim, por exemplo, o Leno, o Ricardo talvez se lembre. Eu não sei também se o Fernando lembra. Se eu tocar aqui uma musiquinha assim, você vai... O que é que veio na cabeça de vocês? Hein? Deve ter vindo Varg, Varg, Varg. Eu ia acertar, hein? Você não me deu chance de responder. Não, mas você não falou nada. E isso, quer dizer, o que acontece com esses três sons pequenininhos? Eles estão introjetados na nossa memória, não é? E eles têm um sentido, né? O sentido de voo, de avião, da Varg que acabou, não é isso? E todo esse universo de pensamento que ele traz para nós. Isso se chama semiótica. E ao longo da história das línguas, né, que vem para nós, por exemplo, no caso amor. Amor, ela, quando chega nas neolatinas, ela se fixa com quase igual. Por exemplo, amour, mon amour, né, francês, amore em italiano, que é muito mais próximo do latim, né? E amor entre nós. Então, em catalão eu não sei bem como é que é, mas deve ser parecido, bem dentro desse, né? Porque o catalão é muito parecido com o português, o espanhol, né? E aí o que vai acontecer? Essa palavra ela vem através das neolatinas e praticamente no mesmo sentido, no sentido da Afrodite Pandêmia, ou seja, nós dizemos, eu estou apaixonado pelo fulano, mas não é mesmo quando você diz eu estou apaixonado pelo fulano, não quer dizer a mesma coisa quando você diz eu amo fulano. Não é? São duas coisas bem distintas, bem diferentes.
não é isso? Então, essa coisa das palavras, e principalmente quando elas passam por muitas traduções, você tem que ter muito cuidado, né, ao usar isso, porque elas, às vezes, querem dizer coisas totalmente diferentes. E o que acontece com relação a essa frase de Jesus, né? Você tem que deixar seu pai e sua mãe e me segue e tal, parará. A Igreja Católica, muito habilmente, usou isso para enriquecer, né? Ou seja, os jovens, rapazes e moças que entravam para as organizações religiosas, elas realmente morriam para a família. Né? Por exemplo, as carmelitas descalças, quando elas entram para o convento, é como se elas morressem para a família. Tem em Minas Gerais um convento das carmelitas que eu ia lá muito com uma amiga que eu tinha em Belo Horizonte, no tempo que eu morei em Belo Horizonte. Né? Nós mandávamos fazer os chovazinhos dos bebês que estavam nascendo, né? Dos meus e dos dela. Nós pedíamos para elas, levávamos encomendas para elas bordarem. Era tudo muito perfeito, muito bonito, o vinho que elas faziam de amora era maravilhoso, mas elas não entravam em contato com a gente, nós nunca vimos. Elas só falavam conosco com o véu preto no rosto, atrás de uma treliça. E porque nós éramos mulheres, se nós fôssemos homens, nem chegávamos perto. Né? E coisas assim como, por exemplo, uma velhinha que lá estava com diabetes, já com um problema seríssimo, e a minha amiga descobriu, né? E foi falar com o bispo, que era tio dela. E só conseguiu tirar a velhinha, para a velhinha cuidar dos pés da velhinha, porque ela era a sobrinha do bispo, senão não tirava. Então, era uma forma de realmente, literalmente, entender o que Jesus tinha dito. Não é? Mas isso tinha um propósito, havia um interesse, porque quando essas pessoas faleciam, elas deixavam todo o dinheiro para a igreja. Né? Então, é aquela coisa a igreja como fé e a igreja como instituição econômico-financeira e política. Tem esses dois lados. Né? Agora, com relação à Bíblia, há esse caminho, né, Helena? Esse caminho enorme, que vem desde as catacumbas, dos textos, né, até chegar nas mãos de Agostinho, que era grego, né? E Agostinho, então, faz a primeira Bíblia em grego. Né? Isso que Bíblia se chama Bíblia, é livro em grego. É Biblius, Bíblia. Né? E aí o que vai acontecer? A partir daí passa para o latim. Olha lá. Aí vem os interesses dos autores, dos tradutores, né? Que entram nessa história toda. Então, é um caminho longo. Daí nós temos que entender que, realmente, uma figura como Jesus não poderia dizer que você odiasse seu pai e sua mãe no sentido literal. É isso que eu tinha que falar hoje. Tá bom, querida. Obrigado. Ótima intervenção aí. Inclusive, aqui que eu gosto desse nosso papo é que ninguém faz nenhum proselitismo, né? A gente fica debatendo ideias. Nesse caso, eu também gostaria. Zé Luiz, você pode falar nesse ponto, né? Nesse sentido de até onde é que você se dedica à sua fé, como se dedicar à sua fé cegamente, ou então, não é cegamente, mas profundamente. Você pode falar alguma coisa para a gente com relação a isso? A palavra está contigo, Zé Luiz. Pode falar. Bom, boa noite a todo mundo que eu não falei boa noite ainda. Boa noite. O candomblé em si, principalmente a minha parte, que é feita por nações, no caso, eu sou de Quito, tem Angola e tem Jeje. Também tem uma outra naçãozinha chamada Efon. Outros chamam de Efon. Nós prezamos muito a família. Então, quando a gente entra para essa religião, a gente nasce, cresce e morre gerido por essa família. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou a última pessoa da minha família, do meu pai, da minha mãe, que todos já foram embora, todos morreram. Mas eu tenho
quando eu não tiver ninguém mais para cuidar de mim, quando eu estiver bem velhinho, tem aquela casa que eu frequento lá, que aquelas pessoas me tratam de pai, outros me tratam de avô, outros me tratam de filho. Aquelas pessoas são as últimas que me levarão até a morada que eu devo ir. Entendeu? E, para isso, existe uma série de obrigações que se faz depois que nós morremos, tá? Para levar até essa casa final, até esse ponto final. E, a partir daí, nós continuamos a ser cultuados. Mas, do outro lado, que eles têm que soltar o que nós temos, que, no caso, é a nossa pedra, o nosso santo, ele ser soltado de novo na natureza, que ele sai da natureza para vir estar com a gente. Depois nós soltamos ele, eles voltam para a natureza de novo. E nós somos cultuados sempre por essa casa. Daqui a 100 anos, se a casa existir, vão conversar com as pessoas do outro lado, no caso seria eu que estaria lá, mas vão falar no meu nome. Vão falar o nome da fundadora do meu axé, que é a dona Iana Oká, que é a primeira mãe de santo da Casa Branca, que nós devemos obediência também. Entendeu? E nós devemos obediência ao Criador, que o pessoal fala muito em Deus, nós chamamos mais do Criador, entendeu? Que é o Criador de todas as coisas. Então, nós devemos sempre essa obediência. Então, essa ritual, ela cuida a gente não precisa, a gente não precisa depender, a gente precisa depender dessa família, que eles são muito importantes na vida da gente. Quando faltar todo mundo, eles estarão lá, com certeza. Porque tem pessoas que são levadas para asilos e outras vão naturalmente morar em asilos, que acha que é melhor do que ficar incomodando fulano, cicrano ou beltrano. Mas da minha nação é muito ligado nessa coisa da família. Se não tiver lugar nenhum mais para ir, ele vai para a casa dele, que é aquela casa ali, aquele axé ali, onde está o dele, é a casa dele, e com certeza ele vai ser cuidado por essas pessoas até o finalzinho da vida dele. Ele vai ficar chato, ele vai ficar ranzinza, né? É tudo de ruim que o velho tem. Então, o velho tem muita coisa de bom, mas o velho tem muita coisa de ruim também. Vão aturar e vão falar, sim, senhor, sim, senhora, e vão aquele jeito dele, tudo do jeito que ele é, entendeu? É mais ou menos isso que eu tenho para falar no caso da família, né? No caso da família. Ok, obrigado. Pô, lindas palavras, inclusive. O Luciano, agora eu queria te ouvir. Você pode falar? Pode falar. Sim, boa noite a todos. Foi muito gratificante ter ouvido também as partes dos convidados aqui, do Leno, da Débora. E aí eu anotei algumas coisas para comentarmos sobre o capítulo 23, que é estranho moral, né? E aí, na minha visão sociológica, histórica e filosófica, o que é essa estranha moral? Na verdade, na minha percepção, é o seguinte: é uma questão que leva ao indivíduo ir da sua zona de conforto para a sua zona de confronto. E óbvio que quando você conhece essa incrível aventura da vida, no qual vai se instalar, né, o seu espírito, a sua alma, e principalmente nos lugares onde você vai estar, o grande ensinamento de Deus é nos colocarmos a ponto de que, óbvio, no sentido literal, a gente não pode nos esquecermos de deixar as nossas origens, a nossa família e construir para si
a nosso próprio núcleo familiar. Então, por exemplo, eu escrevi uma coisa sobre abandonar pai, mães e filhos, que é do São Mateus, capítulo 19, versículo 29, que até já foi citado aqui. Aquele que houver deixado em meu nome tudo e a todos, receberá a bênção de tudo e herdará a vida eterna. Ele está nos ensinando, a partir dessa prática, que se você deixar com pessoas boas, deixar com alguém que acredite em você, obviamente, você poderá desencarnar em paz, deixando uma certa bênção, uma certa herança que está dita aqui. Enquanto a isso, né, tem uma parte desse capítulo que diz assim: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses em todas as considerações humanas, né? Por exemplo, né? Guerras, política. O grande desafio é deixar o seio familiar, ou seja, o seu seio de origem, e seja no âmbito pessoal e profissional. E as aflições não se rompem, ou seja, aquelas aflições no qual você tem esse obstáculo a você romper e seguir, né, com ele. E aí, o afastamento não diminui o respeito e a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para aquele. E mediante uma hipérbole, ou seja, o exagero do pensamento, né, mostra o quão imperioso é para a criatura no dever de se ocupar com a vida futura, e os laços afetivos no campo espiritual não se quebram pela separação, muito menos pela morte do corpo. É muito importante nós ressaltarmos essa questão, porque há uma questão a se perguntar. Por que a gente morre, a gente chora, para falar a verdade, quando um ente querido nosso morre? Porque não é só o corpo que está indo embora, mas também todas as lembranças alegres e felizes que consistiam e construíram aquele ser, né, no mundo material e no mundo espiritual. Então, com isso, há uma questão filosófica também de preservarmos aqui, né, como diria os filósofos antigos gregos, né, na existência humana, a existência humana, melhor dizendo, ela é essencialmente política, ou seja, entre os países da América Latina se obteve historicamente o poder entre a cruz e a espada, se obteve também revoltas, depois se obteve tratados de paz para cessar essas revoltas. Com isso, para concluir aqui o meu raciocínio, acredito eu que Jesus foi um revolucionário, né, nessa história, e estamos vivendo hoje nessa história de evoluirmos, seja por meio de se intelectualizar, seja por meio de saber, de procurar informação, e principalmente quando você fica muito omisso às questões religiosas, também você fica omisso
e também a possibilidade de você cometer erros é muito grande. Então, são essas questões que eu queria colocar para completar aqui o capítulo 23, que tentei falar da melhor forma possível, né, da forma mais leve, mas acabei levando por um lado, né, mais histórico, social e filosófico, né? Essa é a minha parte e é isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Agora, para eu deixar a Lucinha para o final. Lucinha, queria ouvir aí com a sua posição, que é sempre maravilhosa, né? Eu gosto muito quando você fala também. Obrigada. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Pode ir. Ouvindo? Ah, tá. Porque eu estou com fone, não sei se está bom. Está ótimo. Tá. Tá. Vou abordar de uma forma um pouquinho diferente, né, essa questão. Hoje, nós temos o seguinte: questão solitária, né, a questão da solidão. Lucinha, você está sem som. Por favor, liga o seu som. Você, por acaso, desligou o som. Liga aí. Oi, voltou? Voltou. Então, pode continuar. Desculpa. Começa Tá. daí. Então, vou abordar de uma forma diferente sobre a carta do tarô, o nome cabalístico e a questão da solidão, tá? Dessa busca interior, que a Cabala diz que você não pode dar o que você não tem. E também falar um pouco da Cabala da cabana, que é o Sukkot, que é muito interessante. É uma mitzvah dos judeus que eles ficam numa cabana mesmo durante 7 dias. Pode ser dentro de casa, eles, né, têm um cômodo ou num lugar externo, e não pode beber nem comer, né, fora dessa cabana. Então, o que isso quer dizer? Eles se relacionam e veem o lado sombra dele e o lado luz, né, naquela convivência, dentro daquela cabana, sem luxo, né, com básico, como eles lidam uns com os outros, né, com seus familiares, com as pessoas que eles convivem. E é obrigatório ter alegria em tudo que faz, né? Você pode levar, alguns levam videogame para a cabana, levam várias coisas para a cabana, e você tem que ter, tudo que você faz na cabana é uma mitzvah para Deus, né? Porque o judaísmo é uma religião monoteísta, e cada coisa que você fizer, cada palavra que você disser, cada atitude que você tiver, você tem que lembrar de Deus e fazer com alegria. E também, o grande ensinamento do Sukkot, da Cabala da cabana, é você honrar o pai e a mãe. Independente de você estar com seu pai, com sua mãe, ou não, nessa cabana. Independente de vocês ter sido criado por eles, independente do que acontecer, mas honrar, né? Porque graças a ele você está aqui. Então, independente do que aconteceu, tem que honrar pai e mãe. Isso é muito interessante. A Cabala da cabana vai muito além disso, né? Mas mais atendo ao tema que a gente está falando hoje. E a letra que eu queria mostrar para as pessoas hoje, de novo, já falei dela, mas porque ela é muito poderosa também, tem várias questões, é o número 33, Ieruiá, Yud Shet Vav. Não sei se dá para ver. Aqui, ó. Essa letra para meditar é revelando o lado negro. E a luz, meditando nesse nome, a luz brilha, né, em você. Você reconhece as forças negativas que ainda estão dentro de você. Seus impulsos reativos deixam de ser segredo. Com o poder deste nome, eles se tornam coisas do passado. Então, o Yud, eu quero falar muito dessa letra aqui, essa pequenininha, é o Yud. Essa pequenininha aqui. Que tem a ver, o que esse nome, número 33, dos nomes de Deus, tem a ver?
Vou esmiuçar um pouquinho ele. Ele está na categoria das potências. O arcanjo é Samael, protege os dias, porque cada nome, dependendo da sua data de nascimento, você tem influência daquele gênio. Então, para os dias 21 de abril, 3 de julho, nascidos no dia 14 de setembro, 26 de novembro e nascidos dia 7 de fevereiro. Tá? Número da sorte, 9, mês de mudança, setembro, carta do tarô, ermitão. E o horário de atuação, de 10h40 às 11 da manhã, Salmo 33. E o que tem a ver esse número 33 com a carta do tarô, que eu vou falar também, com a letra Yud, e o ermitão? 33, 3 mais 3 mais 3, 3 vezes o 3 dá 9, a carta do ermitão é 9, a nona carta do tarô, que tem a ver com a letra Yud, né? Vou mostrar aqui, que é essa aqui. Essa pequenininha. Que também está no nome de Deus, e no nome cabalístico muito forte, uma meditação também que tem várias questões, que é Yud Reboré, né? Eu sou o que eu sou. Que também é uma outra questão, tetragrama, que é uma outra também abordagem linda, maravilhosa, cabalística, também que a gente pode falar num outro momento. E o que tem a ver o ermitão? Com essa letra e depois com o que eu vou falar. É sobre a solidão, o ermitão. O que é o ermitão? Essa letra Yud quem conhece o tarô, o ermitão, ele está segurando uma lanterna, né, em cajado. A letra Yud é essa lanterna. Né? E é a revelação do lado negro, que diz o seguinte: a luz deste nome funciona da mesma forma quando uma persiana, quando os raios de sol passam por uma persiana, tornam visíveis milhares de partículas de poeira. Antes de aparecer na luz do sol, não éramos capazes de detectar a sujeira e a poeira pairando no ar. Então, esse nome, e o Yud, a carta do ermitão número 9, quer dizer isso. Né? Você começa a limpar, revela o seu lado negro nessa convivência com os familiares, que diz a Cabala, né? E é verdade, o maior desafio está no convívio familiar também, né? Os maiores desafios, e pode ser revelado esse lado negro na gente através da convivência. E com a meditação desse nome, a luz brilha, então você vai tirando e limpando, fazendo essa limpeza profunda, né? E o que eu queria abordar também, o estudo que a gente teve sobre esse nome, o número 33, tem um poema cabalístico, né, que tem a ver com o tarô, com a carta do ermitão, que é essa solidão, essa busca em si mesmo. E o ser humano ainda não aprendeu a conhecer a beleza da solidão. Sempre anseia por um relacionamento, por estar com alguém, e se esquece que está só. Nasceu só e morrerá só. A solidão é algo tão essencial ao seu ser que não há maneira de evitá-la. Todos os esforços feitos a evitar a solidão falharão, porque são contrários a que você se torne consciente de sua solidão. E é tão lindo experienciá-la, senti-la, porque ela o liberta da multidão e do outro. É a nossa libertação do medo de estarmos sós. Solidão significa simplesmente ser completo. Você é inteiro. Não precisa de mais ninguém para completá-lo. Sim, assim sendo, tente descobrir o seu centro mais profundo, onde você está sempre só e sempre esteve só, tão pleno, tão completo e tão transbordante na seiva da existência, que, tendo provado a sua solidão, a dor do coração desaparecerá. E em seu lugar, um novo ritmo de imensa suavidade, paz, alegria e bem-aventurança se faz presente. Isso não significa que uma pessoa que está em sua solidão não possa fazer amigos, incluindo os nossos familiares. Na realidade, só ela pode conviver bem
e fazer amizades. Porque agora isso não é mais uma necessidade, é simplesmente no compartilhar. Então, a Cabala diz que você tem que se completar, né? E que você, nessa solidão, você consegue compartilhar com o outro. Você só pode dar o que você tem. E que tem, sim, que fazer as pazes com a sua sombra e não fingir que ela não existe, né? Fazer as pazes que a gente diz com a contra-inteligência, com o nosso Satã. É importante para a gente ter essa boa convivência. E esse compartilhar de coisas boas, né? Isso não vira uma necessidade, né? Você não fica querendo agradar todo mundo, essa necessidade de ser sempre o bonzinho, né? O santo, não, nessa convivência, pelo contrário, né? Mas você compartilha o seu lado bom, você consegue fazer as pazes com a sua sombra, mas só você se encontrando com você mesmo. É uma busca, a Cabala quer dizer receber, né? Então, essa busca em si mesmo, para você poder compartilhar, para você conviver. E isso tem muito a ver com a Cabala da Cabana, tem a ver com o ermitão, tem a ver com a letra Yud, que é essa luz, é jogar a luz na sombra. E nesse convívio, nessa escuridão, caso você esteja vivendo isso. Tá? E meditar com esse nome, tem uma forma de meditar Yud Chet Vav, que é você imaginar ele com fundo branco e as letras pretas, e você vai repetindo Yud Chet Vav, repetindo direto, e depois você troca. Você deixa o fundo preto e as letras brancas. É o tempo que você achar necessário. Tá? E é muito bom, muito poderoso, muito interessante. Né? Quem quiser experienciar, não precisa acreditar. Né? Experienciar é muito bom também. Mal não faz. É isso. Obrigado, querida. Muito bom. Esse grupo a gente está aprendendo cada dia mais, né? Uma história diferente. Então, gente, eu queria agradecer aqui a quem assistiu esse vídeo até aqui e lembrar que hoje nós discutimos a estranha moral, né? Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. De estranha moral não tem nada, né? Você que não entendeu, entendeu? Só para encerrar aqui, eu gostaria de deixar um conselho que se coloque na frente da luz, que seus problemas vão ser só uma sombra atrás de você. Né? Muita gente fala assim, olha, até eu falo isso para os ateus, muita gente que diz assim, eu não acredito em Deus. Não é necessário acreditar em Deus, né? Você vive dentro de uma inteligência muito grande, né? Então, mas para os que ainda acreditam, para os que têm assim, alguma reverência a um poder maior, se esse poder te pedisse para fazer qualquer sacrifício na vida, fala assim, olha, vai ali, se prega na cruz, vai ali, faça isso, faça aquilo, outro, você faria. Né? Agora, você hesita quando esse poder maior te obriga, ou te pede, te exige que você seja feliz. Né? Toda vez que alguma coisa fala assim, você não veio aqui para... Isso aqui não é um parque de diversões, mas se esse Deus te falasse assim, eu te tenho uma ordem para você, seja feliz. Você hesitaria em cumprir essa ordem, porque a gente está sempre valorizando nossos problemas. Então, uma das coisas muito importantes que foi discutida aqui o tempo todo é que a gente tem que estudar, tem que entender as palavras, né? E entender o exato sentido das palavras. E eu diria que essa questão da estranha moral seria mais uma questão de estude, entenda, compreenda, né? Que você vai entrar num plano muito mais tranquilo, vai fazer da sua vida um lugar melhor para você viver dentro de você mesmo. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a visita de vocês. Semana que vem a gente está aí. Falou? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação especial dos nossos filhos, da Sossô
tá bom? E até semana que vem, gente. Muito obrigado, tá bom? Falou.